E aí, pessoal, tudo bem? Hoje trazendo para vocês aqui no Negócio da Prática mais uma coisa que me perguntam demais como é que funciona e como é que pode auxiliar no cálculo. E eu quero trazer isso para vocês de uma maneira muito breve, muito rapidinho de vocês calcularem, para poder dar uma noção aí dos negócios de vocês. Me perguntam sempre o seguinte: Luiz, quanto eu preciso vender para passar a ter lucro? E aí eu queria fazer uma análise com vocês rapidinho, que é o seguinte, sempre lembrando que a peça, o produto vendido não dá lucro, ele dá uma margem de contribuição. O que dá lucro é a operação como um todo depois que se pagam os custos fixos. E assim eu queria trazer para vocês a metodologia do ponto de equilíbrio, para que vocês possam entender como é que vocês calculam o ponto de equilíbrio, ou seja, quantos produtos vocês precisam vender em um determinado mês para que a partir daquela quantidade vocês tenham lucro na sua operação. Eu gosto muito de falar, tipo assim, como para pegar um exemplo mais básico, para a gente poder começar a entender o conceito, um carrinho de pipoca, por exemplo. Né? A gente precisa ter um carrinho de pipoca, para a gente poder pensar o seguinte, olha, eu tenho um carrinho, quanto eu preciso vender de pipoca por mês, para que a partir desse número de pacotinhos de pipoca vendidos, eu consiga ter lucro na minha operação. Então eu vou trazer aqui vocês para o Excel, que eu gosto sempre de trabalhar com Excel, que eu acho que facilita demais o nosso entendimento. Já coloquei algumas coisas aqui e a gente não precisa decorar fórmula nenhuma para fazer isso. É isso que eu quero trabalhar com vocês. A primeira coisa é o seguinte, quando que a gente tem um ponto de equilíbrio? Quando que a gente sabe que naquele determinado mês a gente atingiu o nosso ponto de equilíbrio? É exatamente quando as nossas receitas totais são iguais às nossas despesas totais, como eu coloquei aqui. Então, parte desse ponto de equilíbrio, R igual a D, ou seja, receitas totais igual a despesas totais. Como que se calcula as receitas totais? Primeiro, receita total vem do preço de venda do produto, ou seja, meu saco de pipoca custa R$ 5, vou botar aqui um valor só para a gente poder trabalhar, e a quantidade de saquinhos de pipoca que eu vou vender durante um determinado mês, que é o que eu quero descobrir. E quais são as despesas gerais? A gente tem dois tipos de despesas, os custos fixos e os custos variáveis. Custo fixo, imagina o seguinte, você tem um rapazinho trabalhando com você para ajudar a pipoca, no carrinho de pipoca. Outro custo fixo é o custo da energia, certo? Você tem lá, você sabe que vendendo ou não vendendo pipoca, você vai gastar aquele custo de energia. E você tem esses determinados custos. Já os custos variáveis, eles dependem do quê? Da quantidade dos produtos que vão ser vendidos. Por exemplo, para encher um saquinho de pipoca, eu vou precisar de um saquinho, pelo menos, certo? Ou seja, isso aí é um custo. Eu vou precisar de uma certa quantidade de milho, isso é um custo. Ou seja, por exemplo, se eu vender 10 saquinhos, eu vou precisar de 10 sacos, né, mais 10 quantidades de milho. E vou precisar de 10 partes de gás, por exemplo. Então o custo variável ele é determinado de que maneira? A partir de que você precisa vender mais produtos, mais custos variáveis você vai tendo. É o custo que você precisa realmente entregar para o seu consumidor. Então a gente pode chegar aqui numa fórmula que a gente entendeu aqui, que é o quê? Olha, a receita, a gente já viu que é preço de venda vezes a quantidade vendida. E as despesas a gente viu que é custo fixo mais custo variável. Mas o custo variável ele é o quê? É o custo por unidade, ou seja, o custo unitário, vezes a quantidade que você vai entregar pelo cliente. Se você está vendendo 100 pacotes, você não vai gastar 200 pacotes. Se você está vendendo 100 pacotinhos de pipoca, você não vai gastar 200 pacotes. Não, você vai gastar 100. Então essa é a quantidade vendida que você precisa trabalhar. E a gente precisa isolar isso, ou seja, isolar essa quantidade aqui da fórmula, para quê? Para que a gente saiba realmente qual é o nosso ponto de equilíbrio. Então se eu isolar isso aqui, olha só, o custo unitário vezes a quantidade, eu vou passar para o outro lado da equação para tentar jogar toda a quantidade para um lado. E aí vai ficar PV vezes quantidade menos o custo unitário vezes quantidade. Eu vou botar a quantidade de evidência, que isso vai ser igual ao custo fixo. Quando eu boto a evidência, vai ficar PV menos a quantidade unitária. Que, gente, olha só, isso é justamente a margem de contribuição. Vamos imaginar que o nosso preço de venda é R$ 5 e o nosso custo unitário são R$ 3. Estou chutando aqui, tá, gente? R$ 3 para entregar a pipoca, eu estou vendendo ela por 5. Qual é a margem de contribuição? R$ 2, ou seja, o preço de venda menos o custo unitário. E é isso que a gente vai trazer para pagar primeiro o nosso custo fixo. A gente precisa pagar o rapaz que trabalha, precisa pagar o salário, o meu salário como dono da pipoca, precisa pagar a energia, precisa pagar os custos fixos que são envolvidos no negócio. Então, a gente joga isso para o lado de cá, vai ser o quê? O custo fixo dividido pela margem de contribuição, que é justamente o preço menos o custo.
E aí eu já vou formular aqui para vocês para ficar bem fácil de você poder calcular e poder brincar nessa planilha. Imagina que o preço da pipoca é R$5, como eu falei. O custo unitário é de R$3, como a gente falou que isso aqui hipoteticamente, tá, gente? Imagina que eu tenho um custo fixo de R$2.000, R$2.500. Ou seja, eu tenho gente que trabalha para mim, eu quero ter um salário de R$1.500, eu quero ter alguma coisa, então eu vou botar tudo no meu custo fixo que eu preciso pagar ali. Pessoal, custos operacionais, custos administrativos, tudo que tiver de custo ali. É lógico que está trabalhando no modelo de pipoca, mas isso pode ser ampliado para qualquer tipo de negócio. Então se eu botar ali que eu tenho um custo fixo de R$2.500, ele já me traz o seguinte, eu preciso vender 1.250 saquinhos de pipoca de R$5 para que eu possa, a partir de 1.250, ter lucro. Ou seja, eu vendendo 1.250, e eu estou aqui usando essa fórmula só para vocês poderem entender, ó, o B15 é o custo financeiro, é o custo fixo, 2.500, dividido por B13 menos B14, ou seja, B13 é o preço de venda, B14 é o custo unitário. Então eu fiz aqui essa fórmula que eu lancei aqui, bem simplesinha, exatamente igual a essa fórmula que eu apresentei para vocês aqui em cima. E aqui agora a gente pode brincar. Então eu sei o seguinte, olha, se eu tenho um custo fixo de 2.500 e ganho R$2 por pacote, eu preciso vender 1.250 pacotes. Agora vamos supor que meu pacote não é R$3, ele sai a R$1,50. Ou seja, bem mais barato, né? A pipoca dá uma margem de contribuição grande. Opa, agora eu já preciso vender só 715 pacotes. Ou seja, a partir de 715 pacotes vendidos, eu passo a ter lucro, porque aquela margem de contribuição não vem mais para pagar o meu custo fixo. Ela vem agora para entrar no meu bolso como lucro do negócio. E aí você vai poder brincar aqui com essa planilha. Pega o seu negócio, não importa qual seja o seu tipo de negócio, e começa a trabalhar com o produto. Ah, Luiz, mas eu tenho um monte de produtos diferentes. Não, beleza. O que a gente vai trabalhar depois? Com o modelo de margem de contribuição. Se você tem um monte de produtos, a gente tem que saber o seguinte, qual a remarcação que você faz em cima desse produto para a gente saber qual é a sua margem de contribuição. E a gente vai trabalhar com valores específicos ao invés de trabalhar com quantidade de produto vendido. Isso aí já é para um outro vídeo. Mas o ponto de equilíbrio, que é muito legal da gente calcular por produto, você pode usar essa formulinha que você vai já vai te dar uma noção bem boa de como precisa ser, por exemplo, o seu mês para que você possa ter lucro na sua operação. Beleza, pessoal? Esse é um vídeo curto. Espero que vocês tenham entendido que ponto de equilíbrio a gente não precisa decorar fórmula nenhuma, é só a gente poder entender que receita total é igual a despesa total. Ali a gente vai desmembrando, vai conhecendo. Pode usar o Excel para você brincar aqui, por exemplo, olha, não, meu custo unitário não é de 1,50, ele é 2,50, então eu preciso vender 1.000 peças. Mas o meu custo fixo não é 2.500, meu custo fixo é R$4.000. Ou seja, já preciso vender 1.600 unidades para que eu possa vir a ter lucro. E aí, a partir disso, você vai o quê? Fazendo simulações e melhorando a sua operação, dando uma meta de você ter no seu negócio e poder compartilhar isso com as pessoas que trabalham junto com você. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. Até a próxima.